tarde, gente. Estamos aí com mais um EcoMinds Talks, dessa vez com a Renata. A Renata aí é uma super parceira da EcoMinds, já foi keynote de um dos nossos eventos. Ela tem uma história super legal, com mais de 20 anos aí já trabalhando na área de RH. Eu vou deixar ela se apresentar, mas obrigada, Rê, de novo pela tua contribuição aí, por ter topado essa conversa. O tema que a gente vai falar hoje um pouco é sobre o papel da liderança, né? Dentro aí do mundo corporativo, junto com essa sinergia com o RH também, enfim. Então, a ideia é que a gente consiga destrinchar um pouco mais sobre esse assunto. A Rê tá super por dentro aí, tem dado várias mentorias sobre isso também. Então, vou deixar ela se apresentar e a gente já começa com o nosso bate-papo. Bom, Elisa, eu queria primeiramente agradecer mais uma vez pelo convite, né, por mais um espaço para poder contribuir, então, com a comunidade. Como você já adiantou, meu nome é Renata Souza, né, eu sou mentora de carreiras, atuo já com RH há mais de 20 anos, atualmente eu sou diretora de pessoas, então trabalho com recursos humanos já há bastante tempo, lidero times de alta performance, vamos dizer assim, dentro do RH, e acredito muito no papel do RH estratégico como esse potencializador de times de alta performance e de lideranças que também buscam esse caminho para além de resultados. Eu gosto de chamar de times de alta performance, são times para além de resultados, né? E isso envolve muito o olhar humano. Então, nada melhor do que a área de pessoas para contribuir com o crescimento das lideranças para este caminho de sucesso. Perfeito, Rê. E aí, então, para a gente começar, me conta um pouco aí da tua visão sobre o que é alta performance, né? Porque a gente sabe que essa discussão ela é infinita no mercado de trabalho. Todo mundo tem uma opinião sobre isso. E cada empresa parece que tem uma visão do que é performance, enfim, mas queria ouvir do teu lado aí, trabalhando com isso, sendo mentora nesse assunto, o que você vê como alta performance? Perfeito. Bom, eu acredito muito que um ambiente de alta performance, na verdade, ele é um sistema, né, que vai para além dos resultados. Os resultados, eles acabam sendo uma consequência desse ambiente em equilíbrio, sabe? Em harmonia, na verdade. Então, eu acredito muito num ambiente harmônico, que provém ferramentas de suporte para que o time consiga entregar o resultado. Eu acredito numa cultura forte que sustente o comportamento das pessoas, né? Eu falo muito que aquela frase clichê do Peter Drucker, né, que a cultura, ela devora a estratégia no café da manhã, que a estratégia é o quê, mas a cultura é o como. Então, quando a gente tem uma cultura forte, compartilhada, é o como as pessoas vão se conectar com o que elas precisam entregar. Então, acredito nessa cultura muito forte. Mas a base dessa cultura sendo propagada dentro de uma empresa, ela vem da liderança. Então, eu também acredito muito no papel da liderança como um fomento deste ambiente de alta performance, porque é a liderança que provém essa experiência conectada à cultura. Para que essa experiência ela aconteça, então a gente está falando de um sistema robusto, né, que provém cultura, ferramenta, provém clareza de expectativa, e está aí uma frase que eu gosto muito de falar também, que é a liderança, né, a expectativa, ela mora na liderança. Se a liderança está conectada com a cultura, conectada com a estratégia, ela vai conseguir traduzir isso para as pessoas de uma maneira mais efetiva. E aí tem um outro componente que é muito importante para criar esse espaço, que é a escuta ativa. Então, o líder, ele precisa ter uma escuta ativa para conseguir acolher as demandas do seu time e traduzir isso em estratégias, para que essas estratégias se desenvolvam em resultados contínuos e perenes entre as pessoas, né? Tudo isso acaba sendo ingredientes para algo muito maior, que é um espaço de segurança psicológica. No ambiente de alta performance, isso é primordial. Quando as pessoas elas têm esse ambiente com essa segurança psicológica, elas vão poder entregar ali o seu melhor, aquilo que elas mais acreditam, elas vão se comprometer, vão conseguir entregar esse resultado e não vão se sentir inseguras, elas não vão se sentir expostas, né? Então, eu acredito muito nessa segurança psicológica, porque
o reverso disso, assim, o contrário disso é o modo sobrevivência. Se a pessoa entra no modo sobrevivência, Elis, ela perde a criatividade. Sabe aquele momento em que você tem toda a sua energia direcionada para solucionar algo, porque você não tem que se preocupar com a sua sobrevivência naquele ambiente, então você acaba sendo mais criativo. E colocar a criatividade em prática é a inovação, é onde a gente consegue solucionar os problemas. Então, quando eu crio esse ambiente com esses ingredientes que eu disse, clareza, cultura, liderança conectada, trazendo uma escutativa para o time, eu acabo trazendo o engajamento, a participação e esse ambiente de segurança psicológica, onde as pessoas vão conseguir se conectar melhor, criar esse engajamento e traduzir isso em resultados, superação de resultados para a empresa. Nossa, perfeito. Essa questão de modo de sobrevivência é muito real, né? A gente acaba fazendo o mínimo porque é o que você consegue lidar ali, gera uma ansiedade, a ansiedade ela trava muito, né? Então acho que faz muito sentido esse ponto. E hoje, o que você acha que são os principais erros que os líderes acabam cometendo que prejudicam todos esses pontos, né, que você trouxe aí, que acabam resultando em justamente um ambiente de alta performance? Perfeito. Elis, eu sempre indico para as lideranças um livro que eu li e que foi, assim, um divisor de águas na minha carreira, quando a gente fala sobre ambientes de alta performance, tá? Que é um livro que se chama Os 5 Desafios das Equipes, do Patrick Lencioni. É um livro que eu gosto bastante, ele traz com muita clareza ali quais são os desafios que às vezes você tem pessoas, talentos adequados, eu acho que essa é a palavra melhor, que eu entendo que tudo são circunstâncias, são contextos, né? Então, vou falar talento adequado àquele contexto, mas ainda assim não é um time de alta performance. E isso tem a ver, ele criou uma pirâmide similar àquela de Maslow, sabe? Ele fez uma analogia onde ele traz alguns pontos que traduzem nesse contexto e que fazem, então, com que, mesmo você tendo, às vezes, um time com talento, com performance, a parte do comportamento, ou seja, como a cultura que está impregnada ali, que é como as pessoas vão colocar em prática essa estratégia, ela faz com que, ainda assim, o time não consiga ter uma alta performance, tá? Então, dentre desses, eu vou trazer alguns aqui que eu acredito com mais intensidade. O primeiro deles é a falta de confiança. Então, quando você tem um time, você tem a falta de confiança, as pessoas, elas não conseguem demonstrar essa vulnerabilidade. Elas não sentem essa segurança para dizer que precisam de ajuda em alguma coisa, que elas não conseguem fazer algo, ou até mesmo para se abrir diante de alguma circunstância pessoal com medo do julgamento, tá? Essa mesma falta de confiança, ela também gera uma insegurança no ambiente, e aí ela traduz também um outro comportamento das pessoas, que seria um baixo comprometimento. Então, assim, as pessoas, elas evitam conflitos, o ambiente não é propício para demonstrar confiança, elas também não querem ter o conflito, e eu estou falando de conflito e não de confronto. É importante separar isso aqui. Conflito entre ideias, tudo certo, tem que acontecer, porque as pessoas, elas vêm com repertórios diferentes, de vivências diferentes, e essa pluralidade de olhares e de vivências é que contribui para que as soluções, elas abarquem o máximo de pessoas dentro de um produto, ou dentro de uma narrativa, ou dentro de um processo, dentro de uma cultura. Então, quanto mais visões você tem, a capacidade dessa solução atingir, impactar mais pessoas, ela é muito maior. Então, a chance de aderência, sucesso ao seu negócio, produto, cultura, enfim, é muito maior. Então, conflito de ideias, tudo bem, confronto entre pessoas, não. E aí, quando a gente tem esse ambiente que falta confiança, que você não pode se expor, você também não consegue gerar essa confiança, né, para poder debater as ideias. E aí, acaba gerando, talvez, conflito entre pessoas, né, confronto entre pessoas, porque aí as pessoas estão desconectadas
do objetivo final. Já o conflito de ideias, eu acredito que as pessoas estão muito conectadas com o objetivo final. Então, isso é muito importante e, às vezes, o ambiente ele não permite esse conflito de ideias para buscar a solução. E aí, quando não se tem, imagina uma situação onde você está discutindo algo com alguém do seu time ou da empresa e você não consegue expressar a sua ideia por causa da falta de confiança, medo do julgamento. E você está ali naquela reunião e concorda com tudo, tá? Não, ok, tá tudo certo, commit agree, todo mundo junto, tá? Concordo. Porém, quando você sai dessa sala, você não coloca em prática aquilo que foi combinado. Porque, no fundo, você não concordou. E aí, existe a falta de comprometimento com os resultados. Porque se eu não me comprometi, na hora que eu, como líder, cheguei com o meu time, eu vou acabar, de alguma forma, impactando. Porque talvez eu acabe me tornando uma pessoa que vai ser uma sabotadora velada daquele resultado, daquele compromisso. Então, aí tem outros aspectos. Exatamente, tem outros aspectos, eu sugiro que, né, toda liderança tem esse livro como um livro de cabeceira, mas ele traz esses aspectos de uma maneira muito clara e escalável, né? Então, o que cada um vai gerando dentro desse ambiente e que vai, acaba custando um preço muito caro para as empresas, porque às vezes você tem todo o talento, tem esse sistema funcionando, mas a cultura e o comportamento acabam impactando nos resultados, porque as pessoas, de fato, não estão comprometidas, não estão tendo esse conflito, não há essa confiança dentro do time para que eles se conectem realmente como um time. Então, é importante, eu acredito que esses 3 pontos são cruciais, olhando para o coletivo, e tem os pontos que também impactam no individual, no papel do líder. Maravilha, eu adoro esse livro também, eu já li várias vezes. Ele é muito bom para a vida também, né? Não só para o mercado de trabalho, mas ele é um ótimo livro psicológico. Perfeito. E aí, é doido porque eu penso muito em muitos exemplos quando você fala assim de lideranças que se comprometem ali numa reunião e aí quando chega desce uma outra mensagem para o time, ou enfim, isso acaba gerando ali um conflito interno também, né? Um confronto interno entre o que é passado para os times e o que é combinado em liderança. E o líder, ele também tem um líder, né? Então isso é muito doido, porque essa cadeia ela tem que se fechar e se complementar. E eu acho que isso é muito complexo. E aí eu queria ouvir a tua opinião, como que a liderança, e aí a gente está falando de todas, né? Porque é isso, eu muitas vezes sou líder, mas também sou liderado de uma outra pessoa, assim, diretamente, principalmente médias lideranças. E como é que, principalmente, eu acho que essas médias lideranças conseguem contribuir diretamente, assim, para a cultura organizacional, para que esse ciclo ele se feche, né? Do que está sendo passado, para o que ele vai passar para o time, enfim. Acho que você já falou um pouco, esses pontos do livro, eles trazem muito isso, mas, enfim, tem mais algo que você enxerga que seja influente, pensando aí em liderança? Com certeza. Enquanto você falava, eu me lembrava aqui de algumas situações, e assim, esses pontos que eu trouxe, eles acontecem em todos os níveis, tá, Elis? Inclusive na alta gestão acontece muito. São discutidas situações ou decisões complexas em nível de alta gestão, e quando o líder chega lá na ponta com o seu time, ele não consegue sustentar isso. E aí isso acaba impactando na cultura, né? Você me perguntou sobre a interferência, a influência do líder dentro da cultura. A área de pessoas, ela pode construir os melhores processos e políticas de pessoas, e tentar traduzir isso em práticas, ritos e até artefatos dessa cultura para que o colaborador, ele vivencie isso lá na ponta. Mas quem coloca em prática, no dia a dia, a cultura da empresa é o líder. Quando ele se coloca como uma extensão da área de RH, quando ele se coloca como uma extensão da área de pessoas, quando ele entende a sua interferência e a sua importância, porque cultura é aquilo que a gente tolera e reforça dentro de um ambiente, né? Então, se você, como líder, a sua empresa, ela tem uma política muito clara de ética e compliance, onde ela não aceita nenhum tipo de desrespeito ou intolerância, ou algum tipo de preconceito, vamos colocar assim,
E está muito claro na política da empresa, está escrito lá no código de conduta, na parede, nas comunicações internas, nas campanhas que o RH faz, mas dentro da área, o líder suporta piadinhas, preconceitos, racismo recreativo, piadas homofóbicas, ele está dizendo sobre o que ele tolera dentro da área dele. Então, ele está influenciando dentro da cultura e dentro dos comportamentos que reforçam essa cultura. Então, a vivência da cultura no dia a dia, ela é caracterizada pelo comportamento da liderança. E esse time acaba sendo reflexo dessa liderança também, sobre aquilo que ele acaba negociando ou não entre aquilo que é valor para ele ou não, né? Eu brinco que salário a gente negocia, horário, escopo, cargo, tudo isso a gente negocia, mas valor é algo que é muito difícil você negociar. E os seus valores precisam estar conectados com os valores institucionais, e são esses valores que vão ser os pilares para o comportamento das pessoas dentro de uma cultura. Se isso se desconecta, a gente começa a ter um fenômeno que está sendo falado agora recentemente, que é esse desligamento não intencional do colaborador, que ele vai perdendo esse engajamento, e não é intencional, porque ele não percebe, mas são as coisas do dia a dia da cultura que vão fortalecendo essa desconexão, e quando ele percebe, ele está dentro de um ambiente que ele não se sente parte mais e frustrado. E muito disso potencializado pelo comportamento da liderança, que não propaga, que não se coloca como uma extensão das políticas de pessoas, ou que não demonstra uma preocupação com a jornada de experiência do EVP, que a gente até falou aqui no evento de Belo Horizonte, né, desse EVP para o colaborador. A liderança precisa estar conectada com isso também, se preocupando nesse sentido. Eu acho que acaba sendo um desrespeito com a área de recursos humanos, né, com a área de pessoas, porque, poxa, tanto trabalho para criar um EVP, para criar uma cultura forte, para criar regras ali, e muitas vezes o líder, ele desmerece ou desrespeita e acaba passando isso com muita clareza, assim, para os liderados. E isso cria uma confusão, porque é isso, as pessoas, os liderados vão se conectar ali, né, vão ter como autoridade a pessoa que está, de certa forma, liderando elas. E é muito doido, porque isso acaba, às vezes, fazendo a liderança perder a autoridade com os liderados, né? Não só se desconectando da cultura da empresa, mas perdendo essa autoridade, porque eu estou vendo uma coisa aqui em reuniões gerais, a empresa falando uma coisa e a minha liderança falando outra. Então, assim, já tive situações que eu passei muito claras, assim, na minha cabeça, de ter exatamente essa sensação, assim. Mas, enfim, e aí pensando agora de práticas e comportamentos, a gente falou muito sobre isso, né, comportamentos, acho que você já trouxe bons exemplos, mas quais são as práticas e comportamentos que reforçam, né, que são positivas, pensando na cultura, pensando em criar esse ambiente de alta performance? Perfeito. Elisa, eu acredito muito na coerência entre o que a liderança fala e o que ela pratica, porque isso gera confiança nas pessoas. Então, se você sabe com quem você está lidando, com quem você está conversando, você sabe quais tipos de expectativas você pode criar com aquela pessoa. Então, isso vai gerando uma confiança mútua entre o líder e o liderado. Então, praticar aquilo que se fala é importante para gerar essa confiança. Isso também acaba gerando para a gente, com as outras pessoas, não só essa confiança, mas eu vejo também que vai criando para a gente um repertório, vai criando uma reputação. Quando você caminha a sua coerência, aquilo que você fala, com aquilo que você diz, né, você acaba gerando essa confiança nas pessoas e vai gerando uma reputação. Isso você vai carregar essa reputação por toda a sua vida. Tá? Acredite nisso. E as pessoas se conhecem dentro e fora do ambiente de trabalho, então não é só no corporativo, né? Eu acredito que feedbacks também e acompanhamento frequente com o time é uma liderança próxima, não uma liderança que delarga, né, em vez de delegar, delarga, some, dá ghost no time. Eu acredito muito na liderança próxima, diferente de microgerenciar, tá? No modelo de gestão 3.0, a gente fala muito sobre empoderar as pessoas, então empodera o seu time,
para que eles possam tomar as melhores decisões, mas é engraçado falar isso, que a gente vai delimitar para dar autonomia. Então, o que significa isso? Você cria um ambiente, um sistema, onde as pessoas, elas sabem até onde elas podem ir com autonomia. Logo, a gente acaba empoderando as pessoas para elas tomarem as melhores decisões lá na ponta, mas você está próximo, tirando os impedimentos, ajudando e se preocupando com o seu time, das pessoas ali. Eu falo que cada um tem um papel dentro do desenvolvimento. A empresa de dar espaço para que esse conhecimento seja colocado em prática, né, o aprendizado seja colocado em prática, o líder de trazer clareza da expectativa mora no líder, você vai ver eu falar isso várias vezes aqui hoje, mas o comprometimento e engajamento está na pessoa. Então, o talento engajado, ele que tem que estar preocupado com a própria carreira, o líder está lhe dando o caminho, e a empresa deixando esse caminho aberto para que durante esse caminhar, essa trajetória, essa pessoa consiga colocar essas habilidades em prática. Mas essa responsabilidade de engajamento com a própria carreira é do colaborador. Mas é importante que o líder esteja próximo, acompanhando, dando feedbacks, tirando os impedimentos, entendendo os desafios, porque no final do dia, Liz, todo mundo toma decisões. Todo mundo toma. E se o seu time estiver empoderado para tomar as melhores decisões, certamente você, como líder, você vai ter muito mais resultado, tá? Eu também acredito que as decisões, elas precisam ser o mais consistentes possíveis, tá? Tirar o máximo de viés também. Então, se a liderança tiver a possibilidade de tomar decisões baseadas em dados, excelente. Mas se ainda não é o cenário, ela tentar ouvir o máximo de pessoas para ela construir, então, a sua tomada de decisão, tá? Nunca chegar e tomar uma decisão baseada, às vezes, numa única perspectiva, num único ponto de vista, tá? Bom, e por fim, como eu disse, ter uma escuta ativa para poder criar um ambiente propício para as pessoas falarem e trazerem os seus pontos de vista, tá? Acho que eu estou recebendo mensagens aqui, desculpa, acho que está vazando no áudio aqui, me perdoe. Mas é isso. Não, tá não. Maravilha. E aí, uma coisa que está se falando muito, inclusive, ultimamente, em vários eventos de RH, como estamos falando muito de IA e tecnologias e novas tecnologias e tal, veio à tona muito forte essa coisa da escutativa, né? Porque eu acho que se tem uma coisa que a inteligência artificial não consegue fazer, é ter uma escutativa. E aí, eu queria... E o papel da liderança do RH nisso é trivial, assim. E aí, para ti, assim, o que de fato é uma escutativa, assim? Por que ela é tão importante para virar o jogo, para tornar o ambiente de alta performance, e até combinada, por exemplo, com tecnologias, hoje pode ser super eficaz, assim, nesse momento de alta performance. Certo. Eles têm duas coisas que a inteligência artificial ela não vai conseguir fazer. Primeiro é ter essa escutativa. A segunda coisa é a tomada de decisão. Ela pode nos trazer clareza, nos embasar com análises, mas a decisão ainda vai ser humana, vai ser a nossa decisão, né? E a escutativa é uma decisão. Eu vejo ela como uma decisão genuína de compreender o outro. É mais do que só escutar as palavras, sabe? A escutativa, ela envolve entender o contexto, né? E tentar compreender a situação através da perspectiva do outro, que é carregada de singularidades e de repertório próprio. Então, assim, a sua jornada, ela vai fazer com que você tenha a sua história de vida e, diante das circunstâncias com o repertório que você tem, você vai se comportar. Quando você não tem uma escutativa, você ouve para responder. Você não ouve para acolher. E quando você tem um líder que tem uma escutativa, ele cria esse ambiente onde ele tenta tirar o máximo de si, do viés dele, e cria um ambiente para ampliar olhares. Então, realmente está aberto a ouvir a perspectiva através do olhar do outro, compreendendo aquela situação através da experiência do outro, como aquilo impactou aquela pessoa, e a partir daquele impacto, como que ela se
se comportou. Isso não significa concordar, mas significa compreender. E quando a gente compreende as pessoas ou compreende um comportamento humano, a gente começa a tirar aquela perspectiva da intencionalidade. Assim, olha, pessoa X, ela fez isso para me prejudicar, mas muitas vezes não, ela está só respondendo ao ambiente conforme o repertório comportamental de vida que ela tem. E não há uma intencionalidade de prejudicar alguém naquele momento. Ela nem tem, talvez, a consciência, a clareza de que aquele comportamento que ela está tendo está sendo lido pelas outras pessoas como um comportamento intencional de prejudicar. Seja a pessoa, o time ou a empresa. Então, a partir do momento em que eu tento entender, de fato, aquela circunstância, a partir do olhar do outro, eu amplio o meu olhar como pessoa e como ser humano, mas eu também amplio perspectivas de possibilidades. Às vezes, eu, como liderança, muitas lideranças se colocam no lugar de saber e distante do time. E com isso ela não consegue, ela só tem uma visão, ela só tem uma forma de enxergar como algo pode ser feito ou como pode ser lido dentro do ambiente. Quando você se coloca nesse lugar de escutativa, você amplia o seu olhar e o seu repertório enquanto liderança também para o outro. E consegue entender diante de outras expectativas como que aquela situação está sendo lida. E aí consegue trazer com mais clareza contexto e influência, o porquê que aquela pessoa deveria ir para aquele caminho ou não. Então, eu acredito muito nesse lugar de escutativa, gerando essa confiança mútua entre a liderança e o liderado, e a liderança evoluindo enquanto pessoa, para se conectar genuinamente com o seu liderado. E aí, abrindo espaço justamente para criar esses conflitos e não confrontos, né? No fim das contas, acho que exatamente, tá muito relacionado. Exatamente. E aí, você falou muito, e eu concordo muito, a questão do viés, assim, também é outro fantasma, né? Do RH, principalmente. E é muito difícil você se treinar para não ter vieses. Como que você entende que as lideranças elas podem se desenvolver, capacitar para talvez evoluir em relação a isso, melhorar essa capacidade escutativa? Bom, aí a gente começa a entrar em aspectos já direcionados a comportamento de liderança, né? E aí eu acredito muito em autoconhecimento também para ajudar nesse sentido. Então, a liderança ter um autoconhecimento ajuda bastante para ela compreender quais são os gatilhos dela, tá? Mas a gente pode entrar um pouquinho nisso, um pouco mais para frente. Mas, a escuta plena, o que significa a escuta plena? Tá conversando com o teu colaborador, tá conversando com uma pessoa, evita o uso do celular, dedique a sua atenção àquela pessoa. Eu lembro, nos meus momentos de one-on-one com os meus liderados, eu não respondo, eu não olho Slack, eu não olho ferramentas de comunicação interna, eu sinalizo ali que eu estou no momento de conexão com a pessoa do meu time. Então, ter esses momentos também genuínos, assim, de entender, para além dos alinhamentos de resultado, assim, o que está acontecendo, qual que é a entrega, mas parar também para ouvir o seu colaborador, né, entender o contexto que ele está inserido. Todos nós temos as nossas agendas ocultas. Estou no trabalho, mas estou preocupada com a minha filha na escola. Estou no trabalho, mas estou preocupada com os meus pais em casa, porque às vezes tem algum problema de saúde acontecendo na família. Então, realmente ter esses momentos de conexão com as pessoas verdadeiras, mas ter atenção plena. Evitar interromper a pessoa enquanto ela está falando. Isso, para mim, é uma questão de respeito, inclusive. Isso também demonstra uma escuta plena, uma escuta ativa. Às vezes você está ali ouvindo a pessoa já na ansiedade para responder. Então, o melhor é a liderança ir tomando nota, pegar o hábito de ao invés de sair respondendo logo aquilo que ela está escutando, ela ir tomando nota daquilo que está sendo falado e ir elaborando as suas respostas ou o seu pensamento em cima daquilo, para tomar uma melhor decisão, se inclusive é o momento de responder aquilo agora, ou se é o momento de pedir assim, olha, eu
preciso refletir sobre isso para te trazer uma resposta posteriormente sobre esse tema. Então, isso é importante ter essa escuta plena, evitar interromper a pessoa, dedicar esse tempo verdadeiro de escuta e de conexão, não só para os resultados, mas também para entender o que está acontecendo em torno desse indivíduo que está dentro de um recorte que é o institucional, que é o da empresa naquele momento, mas que ele tem outras questões que envolvem a vida dele ali naquele momento e que podem estar interferindo dentro da performance. Vou contar brevemente aqui, se você me permite, uma situação que vivenciei em uma das empresas que eu atuei no passado. Era ter uma pessoa da área de atendimento, da área de CX, e eu entendo a área de CX como a ponta na relação com o cliente. Então, quando a gente fala de experiência do cliente, aquilo tudo que a gente acredita e verbaliza internamente dentro das empresas, o cliente ele vai sentir no seu CX, na sua área de atendimento. E lembro que uma pessoa chegou para uma business partner, uma liderança, ela chegou para uma BP minha, na época, e trouxe a dor de que a pessoa não estava entregando a performance esperada. E aí, naquela circunstância, a BP veio se aconselhar comigo, enquanto liderada, sobre qual seria a melhor conduta, e na época nós estávamos implantando uma nova ferramenta que a gente chamava de plano de reversão, que era um acompanhamento, principalmente para a parte de performance, comportamento não, porque o comportamento demora mais tempo. E o plano de reversão, ele tinha uma cadência, então ele durava ali cerca de 15, 30 dias, dependendo do contexto, onde a gente trabalhava intencionalmente com a liderança e com o liderado para evoluir aquela performance. E até então, a liderança disse que estava acolhendo a pessoa e não conseguia entender o que estava acontecendo, que a performance não vinha. E aí eu pedi para a business partner fazer um skip level com aquela pessoa semanalmente. Então, toda semana ela ia lá e conversava com a liderada. Até que chegou um momento em que ela conseguiu se abrir. E aí, cada pessoa tem o seu momento. Quando ela trouxe para a gente, Elis, ela estava ali trabalhando, e a empresa trabalhava com turnos, né, de atendimento, funcionava 24 horas a área de atendimento. Ela trouxe para a gente que ela morava aqui em Belo Horizonte, somente ela e o esposo. E eles tinham, na época, uma filha pequena, que tinha em torno, acho que de 1 ano e 4 meses, se eu não me engano, tá? Então, ela não tinha rede de apoio aqui em BH. E o esposo, ele tinha feito recentemente uma cirurgia do coração. E estava no momento de recuperação, tinha sido uma cirurgia muito complexa, e ela não teve rede de apoio. E que ela também estava aguardando, naquele momento, uma cirurgia, ela também estava aguardando para fazer uma cirurgia, e que ela estava naquela ansiedade, porque primeiro ela pensou assim, poxa, se acontecer algo com meu marido, como é que fica só eu e minha filha aqui? E eles eram de outra cidade, eles eram do Nordeste. Então, a primeira coisa que ela pensou, se era uma cirurgia do coração complexa, como que eu vou ficar aqui em Belo Horizonte dentro dessas circunstâncias, só eu e minha filha? E aí, quando o marido passou e já estava em recuperação, ela ia ter que fazer uma cirurgia. Então, quando a gente para olhar o contexto, enquanto liderança, se a gente realmente não para ouvir a pessoa genuinamente, aí depois vamos descobrir, a liderança só conversava com ela sobre o porquê que o número de atendimentos daquele dia não estava acontecendo. A pessoa não se conecta e não traz. Então, a liderança, ela realmente precisa querer se conectar genuinamente, entendendo que existe um humano do outro lado. Existe uma pessoa que precisa ser ouvida e acolhida. E a partir do que ela nos trouxe, nós conseguimos criar um sistema que suportasse a realidade dela naquele momento. Ou seja, a gente trocou ela de horário, a gente passou a acolher, nós encaminhamos ela para uma psicóloga. Tudo isso que a gente acaba fazendo, né, ali olhando, entendendo a necessidade das pessoas. E aí, adivinha o que aconteceu? Performance dela, ela foi para o segundo, ela saiu do penúltimo lugar em termos de performance do time, eram 23 pessoas, ela foi para o segundo lugar de performance, mas porque ela entendeu que houve uma preocupação com ela como pessoa, e ali, então, ela quis entregar o melhor dela naquele ambiente que a acolheu. Então, entender o outro, ouvir o outro, se conectar verdadeiramente, evitar
demonstrar em comportamentos. Então, estar conectado com a pessoa. Igual eu estou aqui contigo, você está me dando uma afirmação o tempo todo. Se eu estou fazendo uma escuta ativa com alguém, eu preciso estar observando o comportamento. E o líder, enquanto a pessoa está falando que fica assim, na negativa, ele já cria, sabe, um muro. Porque o outro já sabe que ele vai reagir negativamente e o outro já começa a preparar uma resposta em cima daquela negativa, então a gente acaba dando gatilhos para o comportamento das outras pessoas. Então, eu acredito que tudo isso faz parte ali de comportamentos e habilidades que o líder ele pode desenvolver para criar essa habilidade de escuta ativa. Maravilhosa. Eu sempre vou lembrando de exemplos, mas eu lembro a primeira liderança que eu tive que realmente perguntou sobre o meu dia, como estava a mudança de casa que eu ia ter, e reforçava algumas coisas que eu tinha falado numa primeira one-on-one, tempos depois. Realmente muda muito o jogo, assim, né? Muito, muito louco quanto realmente você se sentir não só ouvido, mas acolhido também, né? Em certas situações, muda muito a tua sensação de entrega também para aquela pessoa. Então, acho que isso é muito legal, Rê. E aí, para a gente caminhando para o final, você falou sobre um ponto que é trivial aí, que é o autoconhecimento, né? Por que isso é tão importante, né? A gente acha que é meio óbvio, mas não óbvio. Por que o autoconhecimento ele é tão importante para você realmente ser uma liderança eficaz? Certo. Elis, quando eu conheço os meus gatilhos, eu evito projetar isso nas pessoas. Tá? Eu entendo que, tendo clareza, tendo autoconhecimento dos meus potenciais e das minhas limitações, eu vou chamar de limitação, porque limitação ela pode ser momentânea, tá? E eu acredito muito na evolução do ser humano. Como psicóloga, inclusive, acredito muito na evolução do ser humano, então eu gosto de falar sobre limitações que podem ser momentâneas. Mas se eu tenho clareza disso, eu evito criar expectativas ou projetar gatilhos ou esses olhares nas outras pessoas. Eu consigo fazer uma leitura menos enviesada das habilidades, da capacidade do meu time. Então, se eu consigo ter clareza das minhas limitações, eu consigo também ter clareza de onde eu consigo levar esse time, com segurança. E o que eu preciso me preparar para gerar esse ambiente de segurança para os meus liderados também. E tá tudo bem, tá? Você ser um líder em formação, todos somos. Trabalho há 20 anos com RH, sou uma líder ainda em formação e quero permanecer assim, porque isso me faz me sentir viva, me faz me sentir conectada com o que está acontecendo no mundo. Então, ser um líder em construção constante é muito importante, mas ter essa clareza para poder não projetar as suas expectativas no outro, e aí conseguir fazer uma leitura, isso também ajuda a outra pessoa sobre a clareza dela, dos comportamentos dela, dos pontos que ela precisa evoluir, e evita a frustração do líder com o liderado, e do liderado com a liderança, de projetar naquelas pessoas. Quantas vezes você já não viu alguém que falou assim, nossa, fulano fez a mesma trajetória que eu, vai ser assim, e às vezes não é. Essa pessoa chega numa trajetória contigo e quer mudar de carreira, quer fazer uma outra coisa, não consegue alcançar os mesmos resultados. Gente, as pessoas vêm de vivências diferentes, então é importante a gente entender que isso vai ser parte da construção do que ela vai ser no futuro. Então tá tudo bem, e é importante que esse líder tenha clareza. E aqui a minha dica para que a liderança consiga ter essa clareza, se eu pudesse deixar aqui uma mensagem para a liderança que está querendo se tornar um líder de alta performance, sem sombra de dúvida, é fazer terapia. Primeira coisa, eu acho, tá? Para ter um autoconhecimento, ter as suas emoções bem elaboradas e ter inteligência emocional. A terapia ajuda tudo isso, né? E isso, o líder, eu falo que hoje o líder impacta mais na saúde das pessoas do que o próprio médico que acompanha, porque o líder está ali na vida da pessoa todo dia e muitas dores desencadeiam de questões emocionais, que a própria liderança, com a sua insegurança, gera um ambiente
que desdobra impacto e saúde mental dos colaboradores. Então, façam terapia, líderes, façam terapia, até porque a cadeira de liderança, ela acaba sendo muito solitária, tá? Então, a terapia, ela ajuda muito da gente conseguir traduzir a nossa insegurança em conhecimento para evitar que isso aconteça. A segunda coisa que eu sugiro também é pedir feedback. Seja humilde, sabe? Ter autoconhecimento traz humildade, clareza e segurança para a gente. Então, peça feedback para o seu time, para os seus pares, para os seus líderes, né? Toda liderança tem um líder, como tu disse. Peça feedback para o teu líder também, para você ter clareza do olhar do outro, e não com uma expectativa de que o olhar do outro vai te moldar, mas para que você tenha clareza de como o seu comportamento está sendo lido e o que você quer e pode fazer para ser lido de outra forma, tá? Mas peça esse feedback, tá? Então, e por fim, se possível, porque assim, a terapia é quase que inegociável, o feedback também, mas por fim, se você puder, faça mentoria. Mentoria é uma pessoa que já está ali com uma expertise, já percorreu um caminho, já teve uma vivência, eu brinco que já engoliu alguns sapos, e vai te ajudar a criar um repertório a partir da experiência desse mentor em como solucionar aquela dor, e que você também acaba não se sentindo tão sozinho. Então, também é uma forma de ajuda, de buscar ajuda dentro desse cenário para se tornar uma liderança de alta performance. Você foi falando, quando você começou a falar, eu já pensei, haja terapia, isso já acho que realmente somos aliados. E aí, para finalizar aqui, eu poderia ficar horas aqui falando, tem tantas coisas, eu estou quase fazendo uma mentoria aqui com a Rei. Para a gente finalizar, eu queria que você... Tem uma pergunta combinada aqui. A primeira, realmente, acho que você já trouxe aí, mas se você pudesse dar um conselho aí para quem quer se tornar um líder de alta performance, qual seria? E aí, né, como o nosso público é muito de RH também, como que o RH consegue apoiar também as lideranças aí no dia a dia, com todas essas, talvez, ferramentas, ou enfim, como talvez facilitar um pouco a vida das lideranças também, para que ela consiga se tornar realmente uma liderança eficaz e trazer a cultura e trazer a alta performance para dentro da empresa. Perfeito. Elis, eu acredito muito na harmonia entre relacionamento e resultado. Eu já vi muito líder ter bastante relacionamento com o time, mas não conseguir entregar resultado e tchau para aquele líder. E o time ficou a ver navios, moldado a uma liderança extremamente acolhedora, de bom relacionamento, mas que não conseguia levar eles ao resultado. Mas também já vi muito, que inclusive é o que eu mais vejo, ambientes de resultado com pouco relacionamento com a liderança, sabe? Assim, não existe. É possível entregar resultado sem ser um time de alta performance? Claro que é, só que a gente precisa entender a custas do quê? Mas é possível ter resultado sem ter um ambiente de alta performance. Como eu disse lá no começo, o ambiente de alta performance é muito mais do que o resultado. É uma conexão genuína, uma preocupação, é um protagonismo, é um propósito conectado, é esse engajamento, aquele sentimento de pertencimento e legado. Isso é a tradução do ambiente de alta performance para o colaborador. Porque ele está ali trabalhando, ele sabe que ele tem que entregar um resultado, mas o que ele tira além disso? Esse ambiente sendo traduzido para as pessoas, ele retorna em engajamento e sentimento de legado, de impacto naquilo que se é entregue. Enquanto RH, eu acredito que a gente precisa criar ritos institucionais com uma cadência, que vão ajudar a liderança a colocar isso em prática. Mas quando a gente fala de liderança, Elise, eu acredito tanto no básico bem feito, sabe, do RH, quando a gente vai conversar muito com as pessoas que eu dou mentoria, com outros líderes, com autogestão, você vê que às vezes é o básico que ainda não está sendo muito bem feito, que é ter essas políticas claras e a liderança as conhecê-las. Então, assim, a liderança conhecer a política que está implantada é o básico. A liderança conhecer os valores da empresa é o básico. Conhecer os processos de pessoas também é o básico. E aí, quando eu falo de processo de pessoas, como é que é a atração de talentos,
como que é a parte de desenvolvimento, como é a parte de reconhecimento. E você entra nas empresas, às vezes a liderança ela conhece muito bem a parte de atração, não conhece nada do desenvolvimento, ou não conhece nada da estratégia de retenção de talentos, de fidelização de talentos, não propaga a cultura. Então, hoje, infelizmente, você disse uma coisa lá atrás, que era, eu sinto que, às vezes, é um desrespeito com a área de RH, mas as nossas áreas de RH, ainda nós temos muitas áreas de RH que não estão estruturadas para atender. Então, eu vejo sabe aquela questão de ampliar o olhar? Eu já ouvi muita liderança sobre essa expectativa de por que eles não conseguem ser uma extensão do RH. Algumas não têm políticas claras, quando tem, não compartilham com a liderança, não fazem a liderança se sentir parte das decisões. Para você engajar pessoas, elas precisam se sentir parte. Quer criar uma política? Ouçam os líderes. Façam eles co-criarem dentro da realidade da empresa e da área deles com vocês. Assim eles vão se sentir parte, vão ter comprometimento e vão colocar em prática no dia a dia. Então, para as áreas de pessoas, ouvir o cliente interno, ouvir o seu líder, fazer uma tradução do que tem de melhor prática para a realidade daquela liderança, dentro daquele contexto. Isso vai ajudar com que eles pratiquem mais. Então, eu vejo aquela situação com duas dores, assim. Eu não vejo como um desrespeito ao RH, mas eu vejo como ou a liderança não tem conhecimento ou a gente não tem um RH estruturado para dar o suporte. Porque se tem, e a pessoa tem conhecimento e não faz, aí a gente precisa entender o porquê que ela ainda está dentro da empresa. Aí é cultura, porque a gente está tolerando. Mas quando alguma dessas partes aqui, a gente ou não tem conhecimento, ou não está estruturada os ritos e suporte à liderança, ou o básico, como que a gente fala que existe, assim, não existe a intenção do outro? Por que eu estou querendo ler a intenção do outro, sabe? Então, é importante que a gente pare nesse momento e entenda com o nosso accountability, qual que é a parte que nos cabe enquanto RH, sabe? E principalmente vamos nos colocar num lugar de também ouvir o outro também, ouvir o cliente interno para apoiar nesse sentido. E para a liderança, equilíbrio entre resultado e relacionamento. Eu prefiro 1000 vezes ter um líder com clareza, que me traga aquilo e que seja respeitoso comigo, do que seja uma pessoa que queira ir almoçar comigo todo dia, que queira sair comigo todo dia, mas que não me leve a um resultado. Porque o resultado, a performance esperada, ela também vai ser o que vai me manter dentro daquele espaço. Faz parte, né? Eu estou ali para isso também. Então, é um equilíbrio e uma coerência entre essas duas coisas, uma harmonia entre essas coisas, para que a gente crie esse espaço de segurança psicológica, que é essa base para um time de alta performance. Arrasou. Estou sem palavras. Concordo com número, letra e grau. Não sei se está certo esse termo. Mas eu quero te agradecer de novo aí por tudo. Acho que tem muitos desdobramentos, né, desse assunto que podem ser discutidos. Aí eu convidei a comunidade também a se conectar aí com a Rê, ela dá mentorias incríveis aí também. Então, quem quiser, né, um pouquinho mais aí profundamente, quiser destrinchar um pouco mais desse assunto aí direto com a Rê, ela também está super à disposição aí. Eu já estou te oferecendo. nem sei se ela tem, mas já estou oferecendo. Mas, enfim, Rê, muito obrigada de novo por tudo. Se quiser dar alguma palavra final também, fique à vontade, mas só te agradecer mesmo aí. Foi incrível te ouvir um pouquinho mais. Elis, novamente, um agradecimento a você, ao time, né, da ECO, que tem dado espaço, né, para que profissionais de RH e de outras áreas também venham aqui compartilhar um pouco das suas vivências e da sua trajetória, repertório com todo mundo. Eu acho que contribuir com a comunidade é muito bom e isso me faz bem, sabe, estar conectada com a comunidade me faz muito bem. Então, mais uma vez, eu agradeço por esse espaço, agradeço também, né, pelo convite aí, também pela publicidade,
Como Elis disse, eu sou mentora de líderes, né, que buscam ocupar um papel estratégico em suas organizações. Então, eu estou aqui à disposição para quem queira trocar um pouco mais, queira conhecer um pouco mais do meu trabalho. Estou no Instagram como Renata Souza RH, podem me seguir lá também. Também estou no LinkedIn como Renata Souza, podem me buscar também através das minhas redes, me coloco à disposição para o contato, seja para uma troca, para conversar um pouco sobre a realidade do RH também, fiquem à vontade, se precisarem de uma ajuda, eu estou aqui à disposição. Fechado. Muito obrigada de novo. Acho que é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.